Em Jerusalém é Domingo de Ramos. Na Igreja do Santo Sepulcro, a Igreja Copta Ortodoxa, juntamente com outras igrejas ortodoxas, celebram a sua festa. Seguindo a antiga tradição litúrgica da Cidade Santa, eles dão 3 voltas em torno do local da ressurreição, balançando os ramos de oliveira e bandeiras ornamentadas em meio a cantos de louvor e júbilo. O arcebispo metropolitano e vigário copta Amba Abraão, líder do patriarcado ortodoxo copta de Jerusalém e do Oriente Próximo, é quem conduz a procissão. O Domingo de Ramos é uma das 7 festas mais importantes do calendário copta, junto com a Anunciação e o Natal, Epifania ou Batismo de Cristo, a Páscoa sendo a maior de todas elas, e da Ascensão e o Pentecostes, marcando o nascimento da Igreja cristã. Ao fim da liturgia eucarística, uma liturgia fúnebre é conduzida em intenção a todos os falecidos, uma vez que as orações pelos que falecem durante a Semana Santa ficam suspensas durante este período. A tradição da Igreja Copta é solenemente centrada na paixão, crucifixão e ressurreição de Cristo durante os grandes eventos que marcam a Semana Santa. Pertencentes às chamadas Igrejas Ortodoxas Orientais, a Igreja Copta faz parte da Igreja de Alexandria, no Egito, que se separou das igrejas bizantinas por ocasião do 4º Concílio Ecumênico, em Calcedônia, no ano 451. A Igreja de Alexandria desempenhou um papel essencial para o reino cristão, especialmente durante os 5 primeiros séculos. O peixe usado como símbolo do cristianismo teve sua origem no Egito com São Clemente no final do 2º século. Também o credo niceno, que é a herança comum de todas as igrejas, foi idealizado por Santo Atanásio, que era patriarca da Igreja de Alexandria no século IV. O líder copta recebe o título de Papa, significando o pai dos pais. Atualmente, quem está à frente como Papa copta de Alexandria, Pentápolis e Etiópia é a sua santidade Shenouda III. A igreja zela de um rebanho aproximado de 18 milhões de cristãos. Destes, 15 milhões estão no Egito e 3 milhões residem no exterior. Mesmo sendo a igreja mãe dos povos cristãos ortodoxos da Etiópia e Eritreia Teauedo, que juntos somam aproximadamente 40 milhões de fiéis. Em 1959, o Papa Copta concedeu independência para a Igreja Ortodoxa Etíope e nos anos 90 para a Igreja de Eritreia. Mais de 95% dos cristãos do Egito são coptas ortodoxos. Nossa igreja está presente em todo o mundo. Nós temos igrejas na África, nos Estados Unidos, na Europa, Austrália e Ásia. Em todo lugar nós ensinamos nossa fé em Jesus Cristo e a vida cristã através do amor e do perdão. A Igreja Copta, a respeito de si mesma, nunca acreditou em monofisismo, que acreditava em apenas uma natureza de Cristo, assim como fora descrito no Concílio de Calcedônia. Pelo contrário, sua crença está no miafisismo, ou seja, na pessoa de Jesus, divindade e humanidade. Estão unidas em uma única natureza, sem separação, sem confusão e sem alteração, como descreveu São Cirilo de Alexandria. Desde os anos 80, essa definição foi aceita por teólogos das igrejas católica, ortodoxa oriental e calcedoniana. Eles concluíram que muitas das diferenças entre as igrejas se devem a diversos grupos que utilizam diferentes terminologias para descrever a mesma coisa. Egito foi o local onde a Sagrada Família se refugiou quando o rei Herodes o Grande procurava Jesus para matá-lo. Eles permaneceram ali até a morte dele.
os cristãos estavam presentes no Egito desde o início da era cristã, como Teófilo, um judeu de Alexandria, a quem o evangelista Lucas dedica a introdução de seu evangelho. Acredita-se que a igreja no Egito foi fundada em Alexandria por São Marcos durante o reinado de Nero, 12 anos após a ascensão de Cristo. O cristianismo se espalhou rapidamente pelo país, inclusive nas zonas rurais. As Sagradas Escrituras foram traduzidas para a língua copta em meados do segundo século. São Marcos é o fundador da nossa igreja. Ele veio ao Egito e nos evangelizou. Agora, a estrutura que temos hoje como igreja copta, com sua liturgia e organização, isso vem do terceiro século. Nosso ano se inicia no dia 11 de setembro. Na Terra Santa, os coptas somam aproximadamente 1000 membros. A presença da igreja aqui data do surgimento do cristianismo. Por ocasião de Pentecostes, os coptas estavam lá. Muitas pessoas vinham a Jerusalém por ocasião da data. O Egito não fica longe. Essa tradição continua até os dias de hoje. E assim como no passado, sempre os coptas vieram à terra de Jesus como peregrinos. Isto é muito importante. Nós somos parte do Oriente, embora sendo uma minoria neste país. Atualmente, a pequenez de nossa comunidade é por causa da situação política entre Israel e o Egito. Hoje, os coptas não são mais permitidos virem como peregrinos por causa de um decreto do nosso patriarca, a sua santidade, o Papa Shenouda, que os proíbe de virem à Terra Santa. Na Terra Santa, os coptas têm 4 mosteiros, em Jerusalém, Nazaré, Jericó e Jafa, todos eles dedicados a Santo Antão. Juntamente com eles há um convento de monjas dedicado a São Jorge, situado em Jerusalém. Em Jerusalém, o convento copta de Santo Antão está situado próximo à Basílica do Santo Sepulcro e data do ano 325 d.C. Construída em vários níveis, o edifício contém 3 igrejas, sendo a principal em honra a Santo Antão, onde está a iconostase, e 2 capelas, uma em honra a Santa Helena e uma menor dedicada a São Bichoi. Várias vezes na semana, a missa é celebrada em uma dessas 3 igrejas. A dominical acontece na igreja conhecida como Cabeça do Sepulcro, presidida somente pelo arcebispo copta. O convento de Santo Antão abriga bem ao fundo de suas fundações um dos mais impressionantes locais históricos da Cidade Velha, a cisterna de Santa Helena, local de onde foi retirada a água para a construção da Basílica do Santo Sepulcro. Em geral, as famílias coptas gostam de viver próximas umas das outras, criando este forte senso de comunidade, assim como é em Nazaré, na Rua Copta. A assistência às famílias é um compromisso da Igreja Copta na Terra Santa, não só a nível espiritual, mas também com a promoção de atividades sociais. O termo coptas significa egípcios. Ele deriva da antiga palavra egípcia Hakaptah, que quer dizer a casa do espírito Ptah, que era uma divindade do Egito antigo. Os coptas alegam serem os sucessores da cultura faraônica. Os coptas vieram imediatamente após os faraós. Por isso, eles assumiram a língua faraônica, enculturando a fé cristã nela. Essa língua foi usada por certo tempo, mas quase desapareceu como uma língua vernacular. O idioma foi preservado pela Igreja Copta não somente para o uso em sua liturgia, mas também nos mosteiros, onde eles o utilizam como linguagem vernacular, mantendo assim a riqueza de sua literatura. Também a utilizamos nos estudos das Escrituras nas universidades. Muitos conteúdos são preciosamente guardados em museus.
Existe hoje em dia um apelo para se introduzir a língua copta nas escolas, especialmente na Europa, para evitar sua completa extinção. أنا كنت عايز أقول برضو إن في الموسيقى اللي هي مستعملة أو الألحان المستعملة في الكنيسة دي برضو. Nossa música e hinos são adaptações dos cânticos faraônicos, que eram usados em determinados momentos como funerais e outras cerimônias. Essa música é muito profunda porque preserva as tradições da nossa igreja e da cultura faraônica. كان عندهم الكهنة والمعابد والذبائح فطبعا أما جت الكنيسة القبطية ونصرت كل الحاجات دي وفي كتير من في العالم. Os faraós eram povos muito religiosos, por isso cantavam hinos em seus rituais e sacrifícios aos deuses. As pessoas viram nessas melodias algo que as faziam relaxar e se sentiram bem. Nós nos orgulhamos muito dos nossos cânticos. وده طبعا شيء كويس جدا احنا سعيدين بيه وبنفخر بيه في العالم كله. O Egito Antigo exerceu grande influência na arte e iconografia copta, como o símbolo faraônico Ankh, que quer dizer chave, símbolo de vida eterna. Este foi integrado na cruz iconográfica usada pelos coptas. Sendo um dos maiores centros de vida econômica, cultural e intelectual, a Alexandria helenística influenciou no desenvolvimento da fé cristã. A catequética Escola de Alexandria, fundada em 190 d.C., tornou-se uma importante instituição de ensinamento cristão religioso. Sobre a condução de São Panteno, grandes estudiosos como Atenágoras, Clemente de Alexandria, Dídimo e Orígenes, frequentemente considerados como os pais da teologia, ensinaram ali, até o VI século, quando a famosa livraria de Alexandria e o museu foram queimados. A escola exercia um impulso decisivo na integração da filosofia antiga ao cristianismo, como no combate às heresias. A Igreja de Alexandria também inspirou fortemente o desenvolvimento do monaquismo cristão. As perseguições que sucederam por volta do século III criaram um movimento de exílio no deserto organizado pelos santos Antão e Pacômio. Ao fim do século IV, houveram centenas de mosteiros e milhares de celas e grutas espalhadas por todas as encostas do Egito. 18 desses mosteiros ainda hoje florescem vocações. O monaquismo egípcio foi instrumento na formação da doutrina copta, em seu senso de submissão e humildade. A Igreja copta também enviou missionários ao norte da Europa, como São Maurício, nos Alpes suíços, uma cidade com o seu nome, e ali tem um mosteiro que guarda suas relíquias. Os coptas sofreram sob o governo bizantino. Logo após o Concílio de Calcedônia, a população do Egito foi considerada herética. Por ocasião da conquista árabe no ano 641, os cristãos tiveram liberação para praticar a religião sobre as restrições da lei islâmica, bem como o pagamento de taxas. No primeiro milênio, os cristãos eram predominantes no Egito e copta era a língua usada. No entanto, ao final do século XII, as conversões ao Islã gradualmente começaram e no decorrer dos séculos, o Egito se tornou um país com a maioria muçulmana, fazendo com que os coptas sofressem seriamente interferências em sua liberdade de fé. A posição dos coptas melhorou no início do século XIX. A Revolução de 1919 mostrou a homogeneidade da sociedade egípcia. Recentemente, os coptas tiveram uma pequena participação no governo do Egito. Infelizmente, desde 2005, os cristãos vêm sofrendo perseguição em várias partes do país. Os eventos recentes têm sido uma ocasião para todos os cristãos de Jerusalém demonstrarem sua solidariedade aos coptas, promovendo procissões a partir dos portões da Cidade Velha até a Basílica do Santo Sepulcro. A situação no Egito, como vemos pela TV, mostra como nosso povo está sofrendo. Eles passam por problemas, conflitos e dor. Há muitas pessoas contra a paz, que só se importam em fazer o mal. Eles são do maligno.
A população no Egito está sofrendo muito. في ناس بتهرق دمها. Nós rezamos nessa intenção, para que a paz se estabeleça. Ninguém está feliz. A igreja está rezando. Nós estamos jejuando e rezando, para que se cessem os conflitos e que vivamos em paz e liberdade. As pessoas não estão felizes. Ninguém está. Queremos nossa liberdade, viver em paz outra vez, em um ambiente de amor. Por isso não cessamos de rezar. هذه الأحداث كما كانت أحداث كثيرة على مر التاريخ لم تضعف. Estes acontecimentos servem para fortalecer os cristãos ao invés de enfraquecê-los. Talvez alguns cristãos emigrarão, mas ao final eles retornarão com a fé revigorada e com amor maior por sua terra natal. Muitos desses episódios aconteceram no passar dos séculos, mas os cristãos ainda estão lá. حدثت أحداث كثيرة على مر التاريخ والمسيحية باقية وإن كانت ستحدث مرات أخرى فالمسيحية باقية. Mesmo que isso volte a acontecer e se repetir quantas vezes for, nós ainda permaneceremos, porque vivemos a promessa de Cristo. Jesus disse que nós haveríamos de sofrer, mas Ele venceria o mundo, estaria sempre conosco, nunca nos abandonaria. Nós somos esse pequeno rebanho. Como Ele poderia nos abandonar? نحن القطيع الصغير نحن أولاده الأخصاء فكيف يتركنا؟ Uma das principais características da igreja copta é o júbilo, até mesmo na vida cética. Embora a igreja seja conhecida por suportar a cruz e estar sempre em meio aos sofrimentos, ela almeja sempre ter seus filhos em uma vida espiritual de alegria. A liturgia copta auxilia a manter viva a fé no céu e no Evangelho e revela a Santíssima Trindade e sua redenção na vida da Igreja. Através de uma infinidade de cânticos, seus ritos contribuem para que até mesmo as crianças possam experimentar essa riqueza espiritual, sendo ao mesmo tempo profundo para saciar a sede dos teólogos. A liturgia copta é muito próxima à liturgia do início da era cristã, sendo inspirada em Jerusalém e também influenciada pelo rito grego de Alexandria. Se desenvolveu com características próprias a partir do IV século por causa da influência dos mosteiros. O serviço litúrgico consiste de 5 partes: a oração da manhã, o ofertório, a liturgia da palavra e uma homilia. Depois vem a oração de reconciliação, a missa dos fiéis com a celebração da Eucaristia e a Sagrada Comunhão. A missa se utiliza de vários cânones, sendo os de São Basílio o mais usado e o de São Cirilo e São Gregório, por serem longos, são usados nas festividades. A Igreja Copta ministra 7 sacramentos, 7 festas principais, 7 festas menores, como também o Dia de Todos os Santos. Há 7 celebrações em honra a Maria Santíssima, Mãe de Deus. Santa Bárbara, Santo Abá e São Jorge são incluídos na lista dos santos populares. A festa de São Jorge é celebrada em Jerusalém no dia 16 de novembro, com grande pompa. Nesta ocasião, os monges do mosteiro de Santo Antão visitam o convento feminino de São Jorge, como faz a comunidade armênia, quando celebram a mesma festa, mas em outra data. Eles veneram as relíquias de São Jorge em uma celebração tocante e complexa, que relembram a arte de embalsamento do Antigo Egito. As relíquias são cobertas com especiarias mantidas em pequenos sacos de areia. Esses condimentos, que permanecem com as relíquias desde o ano anterior, são entregues aos fiéis devotos. Os fiéis são tocados pela liturgia copta em seu cotidiano, assim como em sua vida familiar, não havendo separação entre adoração comum e vida. A Igreja também procura manter o espírito vivo dos cristãos dos primeiros séculos. A Igreja Copta não deixa que o espírito do mundo assuma o controle.
Até hoje temos o mesmo fervor que os primeiros cristãos tinham, até mesmo para o martírio. Assim como nos primeiros séculos houveram mártires, aquele que vive sua fé sente esse espírito de sacrifício. A nossa fé é grande e poderosa, e nossa prova é o martírio, a forma de nos ligar a Jesus Cristo e a sua igreja. É nossa forma de testemunho para o mundo. O calendário copta é inspirado no antigo calendário faraônico, com 13 meses e 13 estações, referente aos mártires. De fato, os anos coptas são contados a partir do ano 284 d.C., o ano em que Diocleciano se tornou imperador romano. Seu reino foi marcado por torturas e muitos cristãos foram executados, especialmente no Egito. Por isso, o ano copta é identificado pelas iniciais AM, Ano Martírio, ou seja, Ano dos Mártires. A Igreja Copta é um dos membros fundantes do Conselho Mundial das Igrejas. Também é membro do Conselho de todas as igrejas africanas, bem como do Conselho das Igrejas do Oriente Médio. Desde 1980, seus teólogos têm se esforçado para resolver as diferenças teológicas com outras denominações. No verão de 2001, os patriarcas coptos e gregos ortodoxos de Alexandria reconheceram o sacramento do batismo, realizado por ambas igrejas, assim como o sacramento do matrimônio. As relações cotidianas da Igreja Copta com outras igrejas em geral são muito boas, especialmente em Jerusalém. Vivemos uma realidade de amor mútuo com as outras igrejas. Elas nos auxiliam em diversas situações, tanto nos momentos de alegria como nos de aflições. Também por ocasião das festas e momentos de júbilo, eles nos enviam suas saudações. Eu diria que isso caracteriza o espírito cristão. Nossa relação com a Igreja Católica é muito boa, na pessoa de Sua Santidade o Papa Bento XVI. Temos bons vínculos com os bispos ortodoxos, em todo o mundo, em especial na Terra Santa, assim como temos com os evangélicos. Em resumo, com todas as comunidades cristãs. Na Terra Santa há um evento organizado para a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Nós sempre estamos presentes. Nossas relações são sempre muito amigáveis. Procuramos fazer o melhor que podemos para participar das reuniões e orações. Terra Santa, origem de toda a família cristã, a Igreja Copta Ortodoxa insiste no testemunho de que o cristianismo deveria ser fonte doadora precisamente em e a partir de Jerusalém. Jerusalém é a mãe de todas as igrejas, a Igreja Mãe. Tem que haver mais cristãos aqui, em maior cooperação, amor e entendimento entre eles. Não deveria haver desentendimentos ou divisões, assim como extremismo ou egocentrismo. Precisamos dar um belo testemunho, mostrar uma bela imagem de nossa igreja ao mundo. Esperamos que as boas relações continuem a crescer entre nossas igrejas, como modelo para as igrejas no mundo. Grande amor e entendimento é o que deveríamos cultivar, para que possamos viver uma realidade de amor e fraternidade. Penso que nossos líderes deveriam se entender melhor e se esforçarem mais para um trabalho em conjunto, amando-se e cooperando-se em todas as instâncias. Deveríamos dar um belo exemplo, em especial porque estamos na Terra Santa, terra que Jesus santificou pelo seu nascimento, morte e ressurreição. Sermos um é o que importa. Isso é o que Jesus nos ensinou. Eu espero que possamos viver isso um dia, sermos um. Em um determinado tempo, por várias razões, circunstâncias ou até geografia, estamos divididos em diferentes denominações. Mas eu espero, para a glória de Jesus, estou certo disso, que nossos líderes estão tentando, estão trabalhando em todo o mundo para promover a unidade, em obediência ao ensinamento de Jesus, que nos ensinou o amor. E Deus é amor.